que serviria os propósitos. Bom dia a todos. Eu já tenho o meu trabalho facilitado, porque já foram falando dos documentos. O meu objetivo realmente da minha apresentação é dar-vos a conhecer um pouco mais sobre o Aeropass, portanto sobre os documentos, qual o seu objetivo, a quem se destina, onde é elegível e, portanto, valorizando sempre a mobilidade e o próprio reconhecimento. Portanto, hoje em dia, como sabemos, é importante reconhecer a importância da própria mobilidade em si, uma vez que cada vez mais as pessoas que saem do seu país em contexto profissional ou mesmo de aprendizagem. É nesta sequência que o objetivo da Comissão Europeia é fazer com que os Estados-membros implementem mecanismos de transparência para as qualificações, de forma a que esta mobilidade seja feita mais facilmente entre os próprios Estados-membros. Cabe-nos a nós, enquanto instituições, representantes das instituições, portanto, fazermos a promoção destes instrumentos de forma a que os indivíduos que vão em mobilidade se munam destes instrumentos. Portanto, ao nível do Aeropass é um dos instrumentos de reconhecimento e que, pelo menos, entre 2 a 3 documentos, cada indivíduo pode beneficiar. Neste contexto surge então o Aeropass, portanto em 2004 a Comissão Europeia e o Parlamento instituíram um quadro comunitário único, visando alcançar a transparência das qualificações e competências, portanto conhecidas em toda a União Europeia, valorizando precisamente o reconhecimento das competências através da criação de um dossiê pessoal único, designado precisamente por Aeropass. Cada Estado-membro ficou responsável pela implementação desta decisão, surgindo assim o Centro Nacional Aeropass. Portanto, em cada Estado-membro existe um Centro Nacional em que tem por objetivo fazer a coordenação e a gestão dos próprios documentos e assegurar a sua correta aplicação, ou seja, se tiverem dificuldades no preenchimento de um dos documentos ou se não souberem se, portanto, são elegíveis para ter um dos documentos, deve sempre contactar o vosso Centro Nacional Aeropass. Em Portugal, estamos sediados em Lisboa, portanto, nas instalações da Agência Nacional de Aprendizagem ao Longo da Vida. Portanto, se quiserem contactar, temos um site e estaremos sempre disponíveis para vos ajudar em alguma dúvida. Estes documentos, portanto, qualquer cidadão europeu ou que tenha o estatuto de residência permanente num dos Estados-membros pode beneficiar destes documentos. Falando de mobilidade e de posterior, portanto, onde é que são reconhecidos? Nos 27 Estados-membros, não vou mencionar, portanto, os países do Espaço Económico Europeu, Islândia, Noruega e Liechtenstein, nos países em fase de adesão, a Turquia, a Croácia e a antiga República Jugoslávia da Macedónia, e nos potenciais candidatos, Albânia, Bósnia, Kosovo, Montenegro e a Suíça. Portanto, existe aqui um conjunto de 38 países em que os documentos Aeropass são reconhecidos. O Aeropass, como aqui foi dito, portanto, é um conjunto de 5 documentos. O Aeropass Currículo Vitae, não precisa de apresentação. O Aeropass Passaporte de Línguas, portanto, estes 2 documentos são da responsabilidade do próprio indivíduo, portanto, não há nenhuma instituição que vá validar o conteúdo dos documentos. O terceiro documento é o Aeropass Mobilidade, que é da responsabilidade do Centro Nacional Aeropass. O Aeropass Suplemento ao Diploma, a sua emissão é da responsabilidade das instituições de ensino superior. E o quinto e último documento, o Suplemento ao Certificado, cuja emissão é da responsabilidade das entidades de formação. Todos os documentos Aeropass podem servir como instrumentos facilitadores para uma mobilidade de qualidade, uma vez que registra precisamente os conhecimentos e as competências adquiridas pelo indivíduo ao longo da sua vida. Portanto, o primeiro documento, o Aeropass Currículo Vitae, é um documento que registra de uma forma sistemática, cronológica, flexível, todos os conhecimentos e competências adquiridas ao longo da vida, quer ao nível da formação, da educação, das experiências profissionais, competências linguísticas. É um modelo, como podem ver, que é de fácil acesso,
é de preenchimento pessoal, ou seja, é um documento que não tem custos, pode ser descarregado no site do Centro Nacional Europass e, como aqui foi dito e muito bem, pode ser feito o seu preenchimento de duas formas. Da forma tradicional, portanto, fazer o descarregamento do documento para o computador e ir atualizando a sua informação, só que corre o risco, precisamente, pode desformatar o documento, a pessoa pode alterar e, por isso, o Centro Nacional aconselha sempre que o seu preenchimento seja feito online. Através da base de dados do CDFOP, é possível introduzir a informação sempre que acharem pertinente. A própria base de dados junta a informação cronologicamente. Tem a vantagem de, por exemplo, um aluno ou alguém que não tenha experiência profissional, ao preencher o seu documento, o seu currículo, não preenche essa parte e depois, quando imprimir, a parte da experiência profissional não sai. Portanto, não sai em branco como o outro modelo, sai apenas o que foi preenchido. Qual é as vantagens do currículo do Europass CV? Portanto, como todos sabemos, existem vários modelos. A vantagem é realmente porque é reconhecido em vários países da Europa e porque, por ser um modelo standardizado, para nós, achamos que é mais fácil, portanto, fazer a leitura do currículo para as entidades empregadoras. Por exemplo, eu, enquanto entidade, se quisesse saber qual, por exemplo, a competência informática ou a competência linguística que aquele candidato tem, eu consigo rapidamente saber onde está essa informação, porque lá está, na base de dados, o currículo feito pela base de dados, não é possível fazer as alterações. Portanto, é sempre um modelo uniformizado. O Europass Passaporte de Línguas é o segundo documento. Posso-te dizer que, no fundo, acaba por ser um currículo linguístico. É possível registrar todos os conhecimentos linguísticos adquiridos pelo titular, mesmo em contexto não formal, ou seja, podem registar os conhecimentos adquiridos, por exemplo, por uma escola de línguas, mas também aqueles em contexto, por exemplo, tem um grupo de amigos em que conhecem, conseguem dominar, por exemplo, o espanhol, consegue-se entender, falar, mas não sabe escrever. Portanto, e é possível neste documento fazer esse registro. Este documento, no fundo, tem uma dupla perspectiva, é incentivar sempre o seu titular a desenvolver cada vez mais os seus conhecimentos nas línguas estrangeiras, a aprender novas línguas. É um documento que registra, portanto, esses conhecimentos de uma forma transparente, fiável e também possibilita, portanto, dar a conhecer estes conhecimentos linguísticos a terceiros de uma forma comparável. Como é que se compara? Através desta grelha de autoavaliação. É uma grelha feita pela Comissão Europeia, em que tem os vários níveis de ensino e a pessoa faz a sua autoavaliação. Isto vai facilitar também a entidade empregadora em saber em que nível é que estão os candidatos, por exemplo, para um determinado emprego. O seu preenchimento também é feito semelhante ao Europass Currículo Vitae, portanto, também tem as duas formas, o modelo tradicional do descarregamento ou então a fazer através da base de dados do CDFOP. Posso-vos dizer que, de acordo com os dados estatísticos da Comissão Europeia, Portugal tem assumido a liderança do currículo Europass desde 2008. Portanto, somos o primeiro país da escala europeia em que mais utilizamos o currículo Vitae. O que é bom, e vamos ter, através do nosso kit de Europass, vamos tentar manter-nos nessa posição, pelo menos até 2012. O Europass Mobilidade é o terceiro documento. Como eu há pouco disse, a sua emissão é da responsabilidade do Centro Nacional Europass. É um documento que registra o percurso de aprendizagem noutro país da União Europeia, portanto, seja um estágio profissional, um período de estudos, uma formação, sempre no modelo comum. Todavia, é um documento que não pode ser pedido a nível individual, tem que haver sempre instituições envolvidas, ou seja, tem que haver uma parceria entre duas instituições. Eu posso-vos dar um exemplo, por exemplo, ao nível do Erasmus, tem que haver sempre a instituição de envio, a instituição portuguesa e a instituição de acolhimento. Há aqui um projeto em que estabelecem a própria parceria com os conteúdos, os objetivos, portanto, o tempo, a duração, e tem que ser a instituição de envio, a instituição portuguesa, que solicita este documento ao Europass.
Os objetivos primordiais deste documento é sempre promover a mobilidade, com vista à aprendizagem, de forma a alcançar os resultados previstos, aumentar a transparência destes percursos europeus de mobilidade, valorizando precisamente os conhecimentos e competências adquiridas durante esse período de mobilidade e incentivar o reconhecimento dessa experiência vivida do estrangeiro, porque, infelizmente, algumas ainda das nossas instituições de entidades de patronais não reconhecem realmente a mais-valia que tem o indivíduo ir para fora e o know-how que adquire, mesmo em contexto um pequeno que seja de formação no exterior. A instituição de envio necessita de solicitar o formulário de candidatura. É um documento que é de fácil preenchimento, tem os dados do candidato, as instituições envolvidas, portanto, a de envio e a de acolhimento, e tem o objetivo deste percurso de mobilidade. No fim, o Centro Nacional analisa a candidatura e, se realmente o candidato for elegível para obter o documento Europass Mobilidade, será enviado então o Europass, o documento mesmo, para a instituição. Este documento tem os dados do aluno, tem as organizações envolvidas e é possível registar todos os conhecimentos e competências adquiridas durante esse período de mobilidade ao nível das competências profissionais, técnicas, linguísticas, informáticas, etc. Como há pouco aqui diziam, e bem, realmente o documento neste momento ainda é feito um bocadinho manualmente, um bocadinho tradicional, porque a Comissão Europeia está a trabalhar numa base de dados para que este documento